Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro dia da nossa Semana da Liberdade Religiosa. Eu sou Danúzida Porciúncula, estou como coordenadora do componente curricular de ensino religioso aqui no município de Araucária e acompanharei vocês nessa semana. Então, nossa mesa de hoje contará com diversos líderes que pensam de formas diferentes, se posicionam de formas diferentes, mas é isso que torna a nossa cultura tão vasta, evidenciando assim, através do compartilhamento de suas visões de mundo, a pluralidade de ideias. Teremos a participação, então, do Isaac Baril, presidente da Federação Israelita do Paraná, a Caliane de Souza, presidente da Ananda Terapias Interativas, Centro de Yoga Jardim Botânico. Teremos também a participação do Anildo de Paula Abreu, dirigente e fundador da instituição religiosa Centro Eclético Universal Renascer, ou Céu do Renascer, aqui de Araucária. Teremos também a participação do pastor Marcos César de Aquino Teixeira, pastor da Assembleia de Deus, aqui de Araucária. Finalizaremos com o compartilhamento de um encaminhamento da professora Daiane Lobo, aqui de Araucária. Meu nome é Caliane, né? Então eu sou adepta de uma ONG, né? De uma instituição, chama Associação de Ciência Intuitiva Nanda Marga, significa Caminho da Bem-aventurança. Então praticamente desde que eu nasci, né? Eu estou dentro dessa instituição da Índia e também sou professora de yoga. Trabalho, né, nessa área com yoga terapia, também um pouco com a cultura oriental chinesa, trabalho com Tai Chi Chuan, com medicina chinesa. Então a gente nessa linha oriental de cura, né? Então além dessa parte mais voltada à religiosidade, né, a minha participação no interreligioso, eu também sou terapeuta, né? Então eu trabalho com cura, nessa linhagem de cura. Namaskar. Namaskar é um cumprimento yogi, né, hindu. Significa que com a pureza da minha mente, o amor do meu coração, eu reverencio você. Eu estou aqui um pouco para falar hoje sobre a liberdade, né, religiosa. A gente está representando o hinduísmo, né, as linhas filosóficas orientais, o yoga. E é muito importante esse diálogo, né? Essa relação entre as religiões, porque na realidade a gente precisa estar se humanizando, né? Então todas as religiões são muito importantes a partir do momento que elas tragam para o ser humano, né, uma possibilidade de viver mais próximo, né, aos princípios, né, a todos os fundamentos, né, da natureza, divinos. Então para isso que serve, né, a religião e também para isso que serve essa inter-relação, né, entre as religiões. No caso, se para mim fica uma coisa muito importante conhecer como a outra religião funciona, o que é sagrado na outra religião, né? Então, porque se eu me fecho muito no meu quadradinho, eu acabo não conhecendo as outras, né? E é uma maneira da gente crescer, da gente evoluir muito, através da diversidade, através do universalismo, né? Porque se eu fico fechado, né, num padrão, só a minha religião, só o meu grupo, né, até a nível de amizades, de família, a gente fica muito fechado num contexto e a gente acaba sem descobrir várias outras coisas maravilhosas que tem no mundo, né? Então aí a questão do preconceito, né? Então é muito importante. Eu agradeço demais a iniciativa, né, do diálogo interreligioso, a proposta do respeito, da gente estar se vendo como seres humanos, né, e como filhos de Deus. Então a gente está aqui para expressar ao máximo o nosso potencial divino, né? Então não vai ser colocando cercas que a gente vai colocar esse potencial para fora, né? Deus te lembra amor, Deus te lembra harmonia, né? Deus lembra bem-aventurança, alegria, beleza, né? Então o ser humano ele vai estar cumprindo esse propósito quando ele estiver, né, externalizando essas qualidades, né? Então, por mais que a gente saiba que a gente tem um conhecimento maravilhoso, a gente pode falar a língua dos anjos, né? Mas se a gente não tiver amor,
Então, eu vejo assim o diálogo interreligioso e a importância do respeito entre as religiões. No nosso caso, no hinduísmo, né, essa visão oriental, né, essa dinâmica, né, orientalista, a gente tem algumas questões, né, por exemplo, sobre vestimenta. A gente usa algumas roupas, né, esse aqui é um sari, uma roupa tradicional indiana. São roupas respeitosas, roupas que são usadas para rituais, não é uma roupa que é colocada em qualquer momento. Na Índia, sim, é muito comum usar sari, mas aqui não, né? Então a gente só usa em umas situações favoráveis ligadas ao ritualismo ou até a momentos, né, como esse que a gente veio participar do interreligioso, né, do diálogo interreligioso, representando através da vestimenta também essa parte. E também, para homem, tem o pujabi, né, que eles vestem uma roupa parecida com essa, só que é mais masculina, é como se fosse um camisão, assim, né? Então, bem bonito, uma bata, né? Tem alguns cuidados com relação à alimentação, né? Então, nós somos vegetarianos e veganos, né? Então, a gente parte do princípio que todos os seres têm direito à vida, né? Se a gente não consegue dar vida para ninguém, também a gente não pode tirar. Então, esse é o fundamento mais importante a nível filosófico, né? Só que se a gente for falar a nível físico, a nível científico, então existem outras questões, né? Por exemplo, o nosso sistema digestivo, ele não foi feito para digerir carne, né? Então, atrás desse problema com a carne, com muito laticínio, tem muito problema também a nível de saúde. Tá? Então, é uma das ideias que a gente está passando, é muito importante também, né, com relação ao mundo, muito pasto e pouca comida, né? Então, de repente, se a gente consegue diminuir um pouco, né, a quantidade de pastos e acrescentar com agricultura, então a gente com certeza vai alimentar muito mais pessoas, né? Então, essa é uma das ideias que a gente quer deixar, a ideia da cultura da vestimenta, né, e também dessa parte mais da alimentação. Muito cuidado na escola. Meu filho também teve muito problema na escola. A gente tem nomes diferentes, né? Então meu nome é Kaliane, o nome do meu filho é Krishna, então chamavam ele de Cristina na escola. Então é muito complicado. Então ele se passou por situações muito delicadas, né? Então, eu estou trazendo como um exemplo, né, para que outras pessoas, outras professoras saibam como funciona, né, e explique para as crianças, porque atrás de cada nome desse tem todo um ensinamento, tem toda uma poesia, né, o significado e tal. Então, é bacana a gente conhecer, antes de tirar sarro, porque é diferente, é bacana a gente conhecer, porque daí é aquela coisa, né, tudo que é engraçado para mim, mas para o meu amigo é constrangedor, então é falta de respeito. Né? Então é bacana a gente cuidar disso. Então tem uma criança que fala estranho, ou que tem um nome estranho, ou ela se veste estranho, a gente usa também, só que hoje eu não vim com a tílaca, né, no rosto, uma pintura. Então o mais importante, além de tirar sarro, é saber por quê. Sabe? Porque quando a gente sabe por quê, a importância do diálogo interreligioso, porque você começa a entender que cada ideologia, cada filosofia tem um manancial de cultura. Né? Então isso dentro da sala de aula vai transformar os seres humanos em seres assim muito mais abertos, né? Muito mais receptivos, né? E claro, muito mais felizes, e que a gente nunca mais tenha esse tipo de problema que a gente está tendo hoje, que é justamente por isso. A violência, ela vem da falta de unidade, a falta de amor, sabe? A falta de eu me reconhecer no outro. Daí que vem a violência. Então cada um vai ficando mais sozinho, mais fechado, né? Então esse diálogo interreligioso, eu acredito que ajuda muito nisso. Trazer de novo para o ser humano essa capacidade de amar e capacidade de se enxergar no outro. Aí a gente acaba com violência, e as religiões no final das contas vão ser uma só, baseadas no amor, com certeza. Namaskar, Hare Krishna. De alegria, uma satisfação estar aqui juntamente com a Danuzi, né? Danuzi, que está representando a Secretaria Municipal de Educação daqui de Araucária. Eu sou o pastor Marcos Teixeira, estou aqui em Araucária pastoreando, já está indo para 12 anos, agora em junho vai completar 12 anos, e já tem uma caminhada aí de fé na igreja evangélica, com 24 anos já,
E para mim é uma satisfação estar aqui nessa tarde para conversar um pouco sobre o respeito religioso apresentado nas escolas e falar um pouquinho da forma a qual nós trabalhamos e levamos as crianças evangélicas a entenderem como elas devem se portar diante de tais situações. Eu agradeço a sua participação, pastor, pelo seu pronto atendimento, quando nós chamamos você para participar dessa Semana da Liberdade Religiosa. Gratidão pela sua participação. Assim, como estavam falando, há 24 anos atrás, foi quando eu posso dizer que houve a minha conversão ao Evangelho, e o Evangelho veio trazer para a minha vida uma mudança muito grande, uma mudança positiva, uma mudança que para mim seria um grande egoísmo eu guardar somente para mim e não querer compartilhar com mais pessoas, tendo em vista quantos benefícios isso trouxe para mim. Porque eu, na minha juventude, adolescência, foi quando eu tive um encontro com o Evangelho, com a palavra que veio transformar a minha vida, seria da minha parte um grande egoísmo se eu guardasse para mim só o que eu recebi, uma palavra que veio transformar a minha vida. E a partir daquele momento, um acender da fé em minha vida que mudou totalmente meu rumo, minha maneira de pensar, minha maneira de me comportar diante da sociedade. E hoje eu venho buscando fazer da melhor forma possível com que outras pessoas venham ser alcançadas com esse Evangelho que transforma, que muda as vidas. Eu tenho visto, e eu falo isso até com sentimento, diante de tantas situações acontecendo nas escolas, essas invasões de escolas, essas atrocidades, e isso faz com que venha nos chamar a uma responsabilidade maior ainda, maneira de nós educarmos, porque uma pessoa que faz isso, de entrar em uma escola, é porque ela muitas vezes não teve um bom ensinamento, às vezes é a falta de um ensinamento que vai fazer com que essas pessoas cometam tais tipos de crimes. Esses dias mesmo o Brasil todo chorou diante de situações que aconteceram ali em Santa Catarina, e cada um de nós temos o dever de estar contribuindo para que isso não venha acontecer. É verdade. Conta um pouco pra gente como que você chegou então à Assembleia. Olha, na verdade eu venho do catolicismo romano, minha raiz é o catolicismo. Tem muitos amigos católicos, tudo. Inclusive tem hoje padres que são amigos meus. São amigos de infância, que pequenos, e eu vim do catolicismo. Só que em determinado momento, quando o Evangelho se despertou em mim, na verdade foi dentro do próprio catolicismo, uma reunião de juventude. Eu estava indo por um caminho totalmente torto, um caminho fora dos padrões morais, e naquele dia eu ouvi uma palavra que transformou a minha vida. Aquela palavra transformou a minha vida, e eu comecei a buscar com mais intensidade, levar a sério. Antes eu tinha uma certa religiosidade de ir na igreja, vou na igreja de ano em ano, de 6 em 6 meses, mas eu não conhecia a palavra de Deus. Aí na minha juventude ainda eu deixei a minha casa, fui morar numa comunidade da Renovação Carismática Católica, onde eu fiz um voto de ficar 1 ano lá trabalhando na evangelização. Nessa época eu morava eu e minha mãe, eu acabei deixando, fiz o voto, fui para lá, quase fui para o seminário. Só que em um determinado momento eu senti um chamado diferenciado para me voltar para a área evangélica. E foi onde eu iniciei no ano de 99, ali em Umuarama, na Assembleia de Deus. E comecei a buscar a viver com intensidade a minha fé, os ensinamentos da Bíblia. E ali, para você chegar até ser um pastor, tem todo um processo, não é? Fez um curso na Assembleia de Deus, não é fiz um curso sou pastor, não. Tem degraus a subir. Primeiro, você foi para a igreja, você é um congregado,
Depois que você toma a decisão, você desce as águas do batismo, você se torna um membro. Quando você é separado para um trabalho, se torna um cooperador. Com o tempo, você é separado ao diaconato. Tem pessoas que nunca passam disso, chegam até o nível e param, porque não tem o chamado, a vocação. Ao diaconato, ao presbitério, ser presbítero, depois ser considerado evangelista e depois a pastor. Né? Então tem todo esse processo. Eu passei por todo esse processo até eu chegar ao pastorado, que foi no ano de 2012 que eu fui consagrado a pastor. Na Assembleia de Deus não tem diferença entre essa hierarquia, né, entre homens e mulheres. Mulheres também podem ser pastoras. Mulheres também. Do título, na Assembleia de Deus, o título pastora é mais nominal, só. No papel, na verdade, ainda mantém, ele não tem. É missionária, mas normalmente é considerada como pastor. A esposa do pastor que está junto ali é considerada como pastor. E exerce a função, praticamente toda a função que o pastor exerce, não tem diferença. Pode pregar, pode dirigir cultos, pode realizar a obra de Deus de forma normal. Sim. Tem alguma passagem na Bíblia que vocês entendem que fala sobre esse respeito às pessoas, às escolhas religiosas das pessoas, ou não tem? Na verdade tem o livre-arbítrio, né? Todos têm a liberdade de escolha. Que nós buscamos, tentava ver um versículo em minha mente aqui de Provérbios, onde diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar dele. Então existe um padrão de ensinamento, porém, quando ele cresce, ele vai ter a liberdade de escolha. Nós sabemos que existe uma diversidade de religiões, embora nós, como evangélicos, nós temos a Bíblia como base da nossa fé. Nós temos eu respeito imensamente todas as religiões, todas, porém eu tenho como base para mim a Bíblia Sagrada como regra de fé. E tudo aquilo que foge da Bíblia, tudo aquilo que foge, principalmente contradiz, de repente, ensinamentos bíblicos, eu tenho como refutado na minha vida, porque eu tenho a Bíblia como base de fé. Mas não é porque uma pessoa discorda de mim que eu tenho que, de repente, ficar batendo contra ela. Eu tenho que respeitar. Eu entendo isso. Temos que respeitar, ter o respeito, né, pela fé de cada um. É isso mesmo. E como que a Assembleia de Deus, o pastor, vê essa ação da igreja com as crianças dentro da igreja? Dentro da igreja, eu vou falar mais voltado para a Assembleia de Deus, né, que é uma denominação que eu tenho um trabalhar muito forte no cuidado com as crianças. Inclusive nós temos a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, o material trimestral, tem as suas revistas, ensinamentos, e baseado nos ensinamentos bíblicos que nossas crianças são educadas a vida religiosa dela dentro da igreja, baseado princípios do amor, princípios da cooperação, princípios de fé, vários princípios trabalhados com as nossas crianças, só que tudo baseado na palavra de Deus. Então nós temos as classes, tem as classes Cordeirinho de Jesus, as classes, né? Então tem a classe do maternal, da mesma forma dos estágios na escola, do maternal, tem as classes dos adolescentes, juniores, né? Depois a classe dos jovens, vai na classe dos adultos. Então cada revista falando na linguagem, né, das crianças, dos adolescentes, dos juniores, cada um falando a linguagem da sua faixa etária. A mensagem que eu deixo é que seria ilógico nós olharmos toda a criação e não crermos que existe um Deus todo-poderoso atrás de tudo isso. Seria ilógico nós olharmos para um ser humano com tanta complexidade e achar que surgiu do nada. E que existe um Deus todo-poderoso que nos chamou a vida, cada um com um propósito.
E nós somente vamos estarmos satisfeitos e felizes quando o propósito do Criador estiver acontecendo nas nossas vidas. O melhor lugar para nós estarmos, a melhor posição para nós ocuparmos, é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós encontramos isso e colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, é o momento que todas as demais coisas, como uma engrenagem, começa a girar de forma harmônica. Todas as demais coisas começam a ir bem nas nossas vidas. Então, a mensagem que eu tenho é que eu deixo a mensagem da minha fé. Jesus Cristo como Senhor, Salvador, o único caminho, e que pode transformar a sociedade. A sociedade, muitas vezes, tão corrompida, que está aí buscando viver somente para si, um egocentrismo muito grande, que nós venhamos nos doar um pouco mais em favor do próximo, que a sociedade tende a melhorar. Eu agradeço a sua participação, muito obrigada por compartilhar conosco um pouco sobre a visão da Assembleia de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Evangelho para as Nações, é a igreja que eu estou congregando hoje, a qual eu sou pastor. Quero agradecer então a sua participação, o seu compartilhar de ideias da Assembleia de Deus a qual você pertence, aqui em Araucária, para que a gente possa conversar então um pouco sobre essa liberdade religiosa, o respeito à liberdade do outro. Gratidão. Obrigado, eu que agradeço a satisfação de ter estado aí contigo. Aqui tem essas tirinhas, elas representam 613 mandamentos. Que desses 613 hoje, não deve ter 50. São coisas que você não consegue mais executar pela maternidade. Este aqui, então, chamamos isso de talit. Este, então, quem usa? São os religiosos ortodoxos. Né? Eles colocam aqui, fica por dentro daí e só aparecem essas tiras do lado de fora. Depois dos 13 anos, ou dos 12, porque agora mudou, tanto homens como mulheres estão usando isso aqui. A mesma coisa, então, são 4 tirinhas que a gente tem aqui. E que estão os 613 mandamentos. Tem os mais diversos tamanhos. Os mais religiosos, eles usam bem grande. Tanto talit como kippah, nas sinagogas mais conservadoras, a nossa é conservadora e liberal. Algumas coisas são liberal, bem reformista, e outras são bem conservadoras. Com relação ao uso de kippah e com relação ao uso do talit, só os homens, a partir de 13 anos. Mas o que está em crescente dentro do judaísmo são as sinagogas reformistas. Aí a mulher usa o mesmo que os homens. Nós temos rabinas em vários lugares do mundo hoje. São Paulo está crescendo violentamente. As 2 maiores sinagogas hoje de São Paulo, mais frequentadas, são reformistas, com as mulheres comandando, junto com o rabino, mas tem locais que elas que comandam totalmente. E isso é ótimo. Aqui nós temos uma coisa liberal. Na sexta-feira à noite não se usava música nem microfone, agora se usa música e microfone, e mulher que canta junto com o rabino. Eram separados, mulheres dos homens. Agora já podem ficar juntas também. São algumas curiosidades da religião. Quando nasce o menino, no 8º dia ele faz o pacto, que é feita a circuncisão. Daí, isso para o menino.
vem um especialista, normalmente hoje é médico, a família se reúne na sinagoga ou na casa dele, e no terceiro dia está cicatrizado. As meninas, daí vem os pais trazem perante a Torá, e é feita uma oração para elas, onde no 8º dia, então, do menino é dado o nome dele, em hebraico, né? E na menina é dado o nome dela em hebraico também. Então, meu nome é Isaac, em hebraico Yitzhak. Né? Moacir, Mauro, Maurício, são nomes que levam o nome de alguém, como eu levei do meu avô, e daí o nome deles, então Mauro, Maurício, Moacir, normalmente é Moishe, que seria Moisés. Em hebraico, então, Moishe. A maioridade das meninas começa com 12 anos, e dos meninos com 13 anos. Aí entra a parte científica, técnica, mostrando que as mulheres amadurecem antes dos homens. Durante um ano, o rabino, e tem psicóloga também, ficou orientando os meninos e as meninas com relação ao que vem pela frente para eles. Então, uma parte religiosa, parte espiritual e a parte na vida no dia a dia. Eu dou um exemplo: com 12 anos a menina pode engravidar e com 13 anos o menino pode também fazer algo errado. Então, não seria maioridade para agora eu faço o que eu quero, sou maior de idade. Não, agora pelo contrário. Aí que ele vai ter que se agarrar junto com os pais, com os familiares, com os professores e ter maiores orientações sobre como levar a vida para não aprontarem problemas maiores. Então, a menina com 12 e o menino com 13. Tá, eu vou mostrar. Bom, no judaísmo, nós estamos no ano 5783. O nosso calendário é luno-solar. Tem meses que são de 28 dias, tem meses com 29 dias. E depois do 6º ano, o 7º ano, ele é bissexto e tem um mês a mais, tem 13 meses. Uma coisa interessante no judaísmo, está dentro da Torá, escrito, que no 7º ano você não deve cultivar nada no solo. Seria para descansar o solo. Hoje um ou outro que faz isso, que se liga mais na parte comercial, né? Qualquer outra coisa, serviço do lucro. Mas antigamente era feito isso aí. E por quê? O solo ficando parado um ano, ele vai reaproveitar nutrientes capazes de que seriam adubo orgânico automático, e o que sobrar da colheita, que não foi colhido totalmente, aí você faz doação, você não pode comercializar. Então sobrou lá, você foi colher trigo, que na época tinha trigo, né? Colheu trigo, sobrou no solo, você pode fazer doação, não pode vender, não pode fazer nada a não ser doação. E deixar incorporar então ao solo, como eu falei, e vai transformar em humus e adubo orgânico. Né? Isso está escrito na Torá. Uma outra curiosidade, quando você precisa de fazer doação para alguém, você sabe que alguém precisa de um auxílio, se você sabe, você tem que se antecipar e ajudar essa pessoa. Nós temos uma instituição que faz isso aqui. Outra forma de você doar é você dizer com uma vontade: tá bom, eu vou ajudar.
que é uma forma ridícula, né? A terceira forma é você dar e deixa e não queira saber para quem você está doando. Não interessa, alguém pediu, precisamos ajudar alguém, não quero saber o nome. E o mais de todos eles, mais significativo é este: você doar sem saber para quem e com espiritualidade, né? Bom, livro, né? Êxodo, outro Levítico, Números e Deuteronômio. Em hebraico é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Semanalmente a gente lê uma parte, uma porção, perante a Torá. Segunda, quinta, sexta e sábado. O que tem aqui é o que tem na Torá, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então tem em português, tem em hebraico, tem em hebraico, tem transliterado e tem comentários. Eu normalmente leio muitos comentários, muito legais. Aron Kodesh é esse espaço onde são guardadas as Torás, que é um local santificado, o único lugar que fica fechado, a Torá é aqui dentro. E é tirado segundas e quintas principalmente, e sábado durante o dia. E durante esses momentos são feitas orações de parte da Torá. Todas as semanas você lê uma parte, uma porção, que nós chamamos de Parashá. E daí são chamadas algumas pessoas. Nos determinados dias são 3, 4 pessoas, nos outros dias são 7 pessoas. E eles fazem uma leitura que eu vou mostrar para você depois qual que é. Então eu vou abrir aqui. Aí tem, então, você pode ter uma sinagoga somente uma, Torá, como você pode ter que nem tem aqui 7. 7 porque, na verdade, o pessoal está fazendo doação e sai caríssimo. Mas alguém quer homenagear um familiar dele lá, então faz a doação. Mas nós usamos tradicionalmente de 1 a 2. Quando tem um mês, uma coisa muito sagrada para o judeu é um novo mês. Então nós estamos no 6º dia hoje. Um novo mês, quando faz um novo mês, aí você tira a Torá, você faz agradecimento a Deus pelo mês que passou e você pede um novo mês de saúde, paz, espiritualidade. Aí você tira a Torá. Vocês podem olhar aqui, pode chegar para isso aqui. Cada uma delas tem, como se fosse uma caneta, na verdade é um dedo, né? Olha. Todas elas têm um dedo. Por quê? Porque não é para você, quando está lendo, não é para você colocar o dedo. Porque ela é feita de nanquim, uma tinta semelhante a nanquim, em papiro, né? É um papiro, não é papel comum. E a escrita ela é feita com uma espécie de caneta tipo pena de ganso. Leva de 1 ano e meio a 2 anos para ser feita uma dessas aí. Então eu vou tirar uma delas. Deixa eu ver mais. Essa aqui foi a última, mas não.
Então aqui nós temos uma Torá. Toda semana então é lida uma porção. Essa Torá é bem antiga, não sei quantos anos que ela tem. E daí então é feito de pergaminho. Não se coloca a mão nas letras, se usa essa canetinha como se fosse uma caneta ou uma lapiseira. A leitura é feita da direita para a esquerda, então colocado sempre próximo, mas não encostado. Semanalmente é feita, então, lida, como eu falei, uma porção. São chamadas 3 a 7 pessoas, não para ler aqui, mas para ler aquele local ali. Então, com a graça de Deus, estamos aqui na sinagoga com a presença da professora Danuzi e a professora Patrícia, passando algumas informações a respeito do que é a religião judaica e como nós procedemos perante Deus, espiritualmente principalmente. Nossa mensagem final é que o nosso querido Brasil seja abençoado e que nós, seus habitantes, possamos viver em paz, harmonia e no império da justiça. Somos gratos a Deus por este momento de cultura e de luz. Que aquele que estabelece a paz no universo, nosso Deus, traga fraternidade, solidariedade, a confraternização, o entendimento, o shalom entre todos os povos e digamos amém. Muito obrigado por esse momento. Isso é a musicalidade, né? A música que contém dentro do Daime, né? Dentro da doutrina, vamos dizer assim, que a doutrina ela é toda musical, né? Então, a palavra é a palavra do ídolo. A mensagem ela é passada através dos cânticos. É como eu disse, né? A gente consagra e daí vem, né? Fala dentro da gente e a baliza é os hinos. Os hinos, os momentos de concentração também, para essa percepção de consciência. Então, aí os jovens isso atrai bastante, né? Porque é legal mesmo. Foi se formando os nossos músicos, a nossa banda, com as crianças da época, assim, né? E eles que tocam o trabalho aqui hoje, né? É bem legal, é bem bom, assim. E aí, um pouquinho antes de iniciar a pandemia, apareceu esse local que nós estamos hoje aqui, que é uma chácara para a gente alugar aqui, que a gente estava querendo sair de lá, porque a gente tinha uma dificuldade para fazer o preparo, né? Porque em cima era difícil, a gente até tentou, mas daí o dono se assustou um pouco, a gente quase botou fogo no prédio, né? E aí a gente começou a procurar e apareceu aqui, né? Um rapaz bem legal, assim, que alugou um preço bem acessível para nós, e a gente começou essa construção que a gente fez aqui hoje, né? Está fazendo ainda, né? E a gente já está indo para 8 anos de Céu do Renascer, né? Então, agora em junho a gente completa 8 anos, né? De trabalho, realizando, né? E é incrível, assim, como que as coisas vão acontecendo, porque tem uma força maior, né? E essa força maior, a gente não consegue dar um nome para ela, né? Então a gente chama de Deus, né? Então Deus está aí trabalhando, né? Tá? E eu nunca imaginei que eu pudesse um dia estar assim fazendo isso, né? Fazendo isso. E estou aprendendo ainda, né? Sou um aprendiz. A doutrina é muito nova ainda, né? Ela teve o seu início aí em meados de 1930, né? Então está começando ainda, né? Perto das outras religiões que existem, né? Antigas, né? E tudo mais, é um bebezinho ainda, né? Gatinhando. Então, a gente faz parte dessa história, desse bebezinho que vem nascendo, assim, que mais um segmento para aqueles que estão carentes, que estão precisando de um amparo, de um auxílio, né? E aí nós
decidimos, né, lá atrás, assim, quando a coisa começou a andar mesmo, não, é isso mesmo, vamos fazer mesmo, mas vamos fazer de um jeito que nós consideramos certo, né? Poder fornecer o acesso a essa medicina de uma forma segura, de uma forma com respeito, que as pessoas possam ter o mesmo contato que eu tive com essa mesma segurança. Porque isso é muito importante, porque é muito sério, né? Trata-se de um expansor de consciência, não é qualquer... eu não acredito que é qualquer pessoa que pode sair servindo desta medicina, né? Precisa de, talvez, passar por uma escolinha, assim como eu passei, né? Que foi muito importante isso, porque uma consciência expandida, você não pode estar por aí solto, assim, né? Você tem que estar num ambiente seguro, com paredes ou não, mas seguro, com assistência, sendo assistido por aqueles que já adquiriram um certo grau de experiência, né? E foi fantástico, assim, tudo isso. Esse é o céu do renascer, né? Que, na verdade, é Centro Eclético Universal Renascer, que é centro, né, de centro, né, do centrismo, né, eclético, porque a gente sai um pouco do tradicionalismo do Santo Daime, que são só os hinos base, e a gente vai para outros hinários, para algumas outras vertentes, porque o Santo Daime é o nome dado à medicina, né, e Daime, né, originalmente ali pelo mestre Ineu, só Daime, né, mas o nome da bebida é ayahuasca, né, que é muito anterior, que vem aí dos povos originários, né, lá dos índios, né, então é uma bebida que tem vestígios aí de milhares de anos. Então, o Santo Daime, né, ele recebe essa santificação, assim, pelos próprios membros, né, que santificam, né, a bebida como santa, né, porque está através dela se curando, se melhorando, se transformando, né, e o mestre Ineu, lá, fundador dela, conheceu lá com os povos mais antigos, né, e aí recebeu, né, através da sua admiração ali, a doutrina, né, o segmento, e trabalhou por muito tempo ali. E eu recentemente, assim, eu como aluno que sou, né, eu fui numa igreja aqui que é eu posso dizer que é um berço, assim, uma raiz, assim, do Santo Daime que tem aqui, ela fica em Almirante Tamandaré. Bom, essa eu vou falar o nome dela, é Céu de São Sebastião. Então, é bem bacana, assim, o lugar lá que eles construíram e estão fazendo, como eu disse, como é tudo muito novo, todas as igrejas estão se formando ainda, se construindo, né? E aí eu pude conhecer um pouquinho mais da história, de como que o Daime veio parar aqui no Paraná, né? E é através de uma senhora, sabe, conhecida assim, como tia Leila, né? Pelo povo, assim, nem falava em Daime aqui no Paraná, e essa senhora, ela foi lá e acabou indo lá, se fardou lá no céu do Mapiá, levava as filhas dela, uma história bem bonita, assim, e ela foi a pessoa que trouxe o Daime pela primeira vez a uma igreja que se fundou aqui, chamada Céu do Paraná, que fica em Bateias, essa igreja, é uma das primeiras igrejas, e daí foram surgindo outras igrejas, inclusive essa que eu frequentei por muito tempo, que foi através de uma outra vertente já do Santo Daime, né? Que aí é onde eu estava falando que a gente já sai um pouco desse tradicionalismo, porque a gente vem dessa outra vertente, né? Não vem, todas vêm desse ponto original, né? Que é o mestre Ineu, né? Mas aí lá atrás, né? Quando o mestre Ineu fez a sua passagem, teve o padrinho Sebastião, que foi aquele cara que vamos dizer assim, que fez a primeira cisão, né? Que é o primeiro rompimento, né? Que quando o mestre Ineu fez sua passagem, ele teve as histórias ali da época, e ele teve a coragem de sair e começar a história dele com a bebida, e foi o responsável pela expansão, né, do Santo Daime por todo o país e até mesmo para fora, para outros países, né? E aí a gente vem de uma dessas expansões, assim, que a gente surge, assim, né? Mas foi legal de conhecer isso, porque conhecer essa história toda, assim, e através dessa senhora, que inclusive ela
fornece folhas para nós, para a gente fazer a medicina, e eu não sabia, né? Era tão humilde que a gente nem sabia que ela foi uma das propulsoras, assim, sabe? E aí a gente participou lá desse trabalho com os irmãos, lá um trabalho festivo, que eles estavam comemorando 7 anos de Céu de São Sebastião, de inauguração, né? E aí eles contaram um pouquinho dessa história, assim, foi fantástico, né? Porque aí eu vejo, assim, que nós também somos parte desse início, que é 1930 para agora, né? Onde está começando, como eu disse, como eu sinto, um bebezinho, né? Um bebezinho, assim. E, então, é até difícil de falar o que é, do que não é, porque estamos todos aprendendo a cada dia, a cada novo trabalho, a cada acontecimento, né? Deus quer que a gente esteja aqui, eu acredito nisso, nessa força, né? Se Deus está fazendo, se Deus está mostrando que é Ele quem faz, né? A gente é só um instrumento, né? Então, se Ele está fazendo, se Ele está mostrando, se essa força está indo, está empurrando, se está se expandindo, é porque tem alguma coisa, tem um pisto, tem um propósito, né? Você falou do fardamento. O fardamento é visto como se fosse um processo de iniciação ou não? Ele é só uma função dentro da igreja? O fardamento, ele é aquele aluno que por si só descobre, né? Assim os mais antigos falam, recebe, né? Isso. Como ele passa de ser um doente, né? Não é a palavra certa, né? Ele passa de ser uma pessoa ajudada para ajudar. Ele vai continuar sendo ajudado dentro dos processos que o Daime todo traz, mas ele passa a ajudar. Então, quando ele sente esse chamado, assim, como é um chamamento mesmo interior, dentro da doutrina ou dentro do lugar da onde ele escolheu trabalhar, ele vai passar a ajudar. Então ele assume um compromisso com a doutrina, compromisso com a instituição a qual ele faz parte, de estar todo o trabalho, de prestar um auxílio ao irmão que está chegando, que é aquilo que a gente lá atrás recebeu, né? Que é o irmão que está chegando pela primeira vez, ele não sabe, geralmente chega assim cheio de dúvidas, cheio de o que será que é, o que é isso, né? E aí vai dar um amparo, vai dar um atendimento, né? Porque é muito diferente das religiões tradicionais, né? Tem os processos de limpeza, tem os processos interiores da pessoa, né? Que a pessoa precisa de um auxílio, de um carinho, de uma atenção, de um guardanapo, de um pacotinho, sabe? De uma ajuda para ir no banheiro, né? E precisa alguém fazer isso. Então, esse alguém é o fardado que assumiu o compromisso. Além de outras coisas, como, pelo menos aqui, tem que vir aprendendo a cantar os hinos da forma correta, para a mensagem sair, para a pessoa que está recebendo aquela mensagem, receber ela certinho, da melhor maneira possível, né, da melhor forma, com entendimento. Também ajudar nos preparos da medicina, ajudar com auxílio de mão de obra, enfim, tudo aquilo que precisa para um bom funcionamento da instituição, em qual ela faz parte, e também da doutrina, né? E ser um representante, né? Porque é assim, né? Geralmente as pessoas têm este hábito de perguntar de que religião você faz parte, né? Do Santo Daime. É isso, né? É poder afirmar isso, eu faço parte, sabe? Ainda mesmo no meio hoje tem muitas pessoas que têm até um pouco de receio de dizer, né? Porque existe tanto julgamento, existe tanto preconceitos definidos, né? E aí as pessoas às vezes até ficam meio assim, né? Alguns até vêm ter um contato com a medicina, mas ninguém pode saber, né? Porque se souber, não, Deus o livre, né? Deus me livre, minha mãe, meu pai, né? Porque e é natural, porque é algo muito novo, né? Muito novo, as pessoas não conhecem, só ouvem falar, né? Então, aí é natural que isso exista. Você fala do inário. Vocês acreditam que o inário seja um livro sagrado ou é a mensagem que está no hino que vocês acreditam que seja sagrada?
a mensagem do hino, né? Bom, o inário ele pode ser desde como esse aqui, por exemplo, que é o do fundador, né, do mestre Irineu. Então, ele tem aqui vários hinos, né? E dentro desses vários hinos, ele tem desde a história dele, que ele mesmo conta, que ele vai contando ali, né? Tem uma história por trás, né? Desde como foi quando ele vai mirando, quando ele vai, né, sentindo. Então, o primeiro contato, o primeiro hino dele, né, fala dos elementos, né? Sol, lua, estrela, a terra, o vento e o mar, né? Que é aquilo que ele sente, né, naquele tempo ali. Então, ele traz as referências das suas crenças tradicionais, né? Por se tratar ali de um homem descendente, né? Descendente do afro, né? Então, ele filho de escravos e tudo mais, ele tem essas raízes, ele traz isso nos seus hinos, sabe? Essa identidade, que é o que ele acreditava. E isso é muito forte, os caboclos, a coisa toda, assim, sabe? Aquela energia. E você sente que tem algo quando você canta, quando a gente está aqui fazendo o trabalho, você sente que aquilo é verdadeiro. Sabe? Não é uma coisa assim que eu acredito porque alguém me disse. Você sente, sabe? Quando a gente canta os hinos, você sente essa força chegar. Por mais que você não veja, por mais que você não ouça, mas você sente, sabe? É incrível. Então, este é o sagrado, a mensagem, né? E dentro desses contos tem aquilo que ele vivenciou. Eu acredito assim que até mesmo, né, a doutrina espírita prega-se muito isso, né? Fala-se muito sobre isso, que todos nós somos médios em grau menor, mas tem aí até um ponto que você realmente é de verdade, que você tem uma faculdade, mas de um grau menor ou menor todos nós temos, né? Então, através desses graus, né, de mediunidade, eles intuem, recebem o hino, a mensagem, que é a instrução, que é o nosso livrinho do ABC. É a nossa escola, né? A doutrina fala muito sobre isso, de aprender o ABC. Então, nós estamos no ABC ainda. Muitos ainda tem um hino que a gente cantou nesse lugar que eu fui, que foi incrível, assim, que fala, né, que a doutrina é o ABC, mas nós ainda estamos atrás do A. Ou seja, nós nem começamos a aprender ainda, né? Então, isso é incrível, porque é como se você pega um livro sagrado, a Bíblia, né, o Evangelho, né, e você pega ali, você vai ler o que é aquilo ali, se não é uma cartilha, né, se não é umas instruções para nós nos melhorarmos, nos transformarmos. E os hinos são isso, né? E o inário do mestre Irineu, que é o Santo Cruzeiro, ele traz isso, até que chega ao ponto que ele entende que ele é o Filho de Deus, né, e eu sou o Filho de Deus e ponto final, sabe? Que é difícil, às vezes, até mesmo para nós, crermos nisso, né? Que somos realmente um Filho de Deus e estamos aqui, né? Fala que acredita, mas acredita mesmo. E aí essa cartilha, esses hinos, a mensagem deles é sagrada para nós. Eu acho fantástico. E não parou por aí, sabe? Não para, tem tantos inários, tem tantas pessoas intuindo, tantos hinos, aqui mesmo, os meninos, é tão lindo de ver a molecada jovem, assim, e brota de dentro deles, assim, uma mensagem, assim, de transformação, de mudança, de um mundo melhor, que é fantástico. E se todos nós conseguíssemos extrair esse néctar que existe dentro de nós e colocar em prática, que esse é o grande desafio, né? A mensagem está aqui, mas e aí vamos pôr em prática? O trabalho ele é realmente lá fora, né? Aqui dentro é a melhor parte, a gente vem aprender, aqui é a escolinha, aqui é o professor dando aula, passando ali e a gente aprendendo, né? E lá fora a gente tem que colocar em prática. Então vocês entendem que a tradição Santo Daime é oral? Oral. Ela é passada de geração para geração. É incrível, né? Como eu disse, que é tão novo que ainda a última companheira do mestre Irineu, ela é viva ainda, né?
Ela está lá na igreja, primeira igreja do Mestre Irineu, bom, melhorada, porque a primeira era numa casinha lá, uma casinha bem mais simples, mas ela ainda está lá, viva. Ele teve outras esposas, mas a última está lá. E o padrinho Sebastião, o filho dele, está construindo a maior igreja do Brasil, né, que vai chamar a Catedral do Céu do Mapiá. É incrível. Tem 18 metros de altura, gigante. Tem os vídeos na internet, bem legal. E para chegar até lá, são horas de barco, né, para chegar até o local lá nessa comunidade. Hoje o povo até vai, acho que de outras formas, vai de helicóptero, vai de outras coisas, mas antigamente era mais difícil um pouco. E o filho dele está lá, está fazendo isso, os netos dele estavam ali na igreja tocando ali, a gente é amigo, a gente se conhece, sabe? São os patronos do segmento dessa expansão, né? Que fala-se muito neles na doutrina, Pedro Dário, Madrinha Rosa é viva ainda, né? Pedro Dário fez sua passagem já, mas os filhos estão lá cozinhando o Daime para abastecer as igrejas filiadas, né? Para poder chegar à medicina. Então, está tudo acontecendo ainda, né? Nesses inários, teria algum desses inários ou que fale sobre liberdade religiosa, sobre o respeito ao próximo, essa liberdade do próximo? Todos eles falam de união. Todos os inários falam muito sobre a união. E eles pregam a união das igrejas, dos povos, das tribos, todos eles, né? Todos eles. Eu até tenho um aqui que eu gosto muito, que ele foge um pouco da tradição, né? Ele é de uma amiga minha, muito querida. Ela é de São Paulo, ela tem um instituto chamado Instituto Holístico Beija-Flor. O nome dela é Rosana Alves. E ela tem um livro que chama-se Declaração de Amor, né? Que a doutrina tem a sua raiz forte, que é a fundação com o Mestre Irineu. Ele é a semente, ele é o tronco da árvore, né? A raiz da árvore. O tronco da árvore é o Padrinho Sebastião, forte, raiz junto, que é o que mantém, né? Essa árvore cresce, ela dá os seus galhos, aí ela dá suas flores, suas folhas, seus frutos, né? E os frutos somos nós, somos essa expansão toda que existe. E dentro dessa expansão toda tem um respeito muito grande de todas as pessoas que seguem, que consagram nessa medicina, por estes fundadores, por essa raiz forte, né? E como todos pregam a união, mesmo que essas cisões aconteçam para que se expanda, que eu acredito que é assim que ela se expande, né? Aí tem esses novos hinos, essas novas pessoas, novas mensagens de uma nova forma, mais amorosa, né? E um hino que eu acredito assim, que ele fala tudo, mas é com outras palavras, né? Ele fala assim, né? Que os anjos no céu vão cantar, para a glória de Deus exaltar, e a terra ascenderá, subirá, um só canto, um só coração, e então se ouvirá, um só povo, uma só nação, a Deus louvará, nós seremos realmente irmãos, irmãos de Jesus e de todo ser de luz. Então, esse é o hino que ele fala de união, ele fala de um só povo, de uma só nação. Não tem essa coisa, não existe isso. Isso é uma coisa muito humana, né? Não tem o branco, o preto, o amarelo, o azul, o roxo. Existe seres humanos. Não tem o índio, o japonês, o chinês, não sei o que. Isso são coisas nossas, separações que nós mesmos criamos. Raças, sim, tudo bem, somos diferentes uns dos outros, né? Fisicamente, mas somos iguais em essência. Então, quando nós nos tratarmos realmente como irmãos, seremos então um só povo, uma só tribo, uma só nação. Não precisaremos mais de uma diversidade de crenças, seremos todos uma crença só, seremos um só. E, na verdade, nós somos um só. Somente criamos essas coisas, essa ilusão que nós temos, né?
Por quê? Não sei. Propósitos de Deus, talvez, para aprendermos, né? Nessa escola, nesse planeta escola, né? E a liberdade religiosa, ela vem para mim aqui, com esse senhor aqui, né? Porque é uma doutrina que o seu fundador é um filho de escravos, negro, trabalhador, seringueiro, que foi lá, trabalhou alguma coisa da polícia, sabe? Mas é uma pessoa simples, humilde, que na época que ele funda essa doutrina, imagina como que não era. Como que foi difícil para poder fazer isso, ir para frente. Se enfiar lá no meio da floresta e preparar esse chá e trazer para o povo. E o segundo, que é o Padrinho Sebastião, já é um branquinho, polaquinho, sabe? Então, é aí que nasce, sabe? Porque hoje, quantas pessoas, de quantas tribos, de quantas crenças, de quantas raças que consagram dessa medicina com respeito a esse senhor, a esse homem, né? Que, em meio a tanto preconceito, a tanta coisa, ele ainda foi lá e pegou mais uma coisa cheia de preconceito e deu vida e foi para frente. Então, essa liberdade, ela foi conquistada. Passou por muita dificuldade. O Padrinho Sebastião, tem uma foto dele lá que eu vi, assim, dele na delegacia lá, prestando esclarecimentos, né? Porque o mestre Irineu também, né? Porque era algo tão incomum, assim, que deu muito o que falar, né? E hoje, lá no Acre tem linha de ônibus, mestre Irineu, né? Raimundo Irineu Serra, né? Tem diversos locais que levam o seu nome. Padrinho Sebastião também, muito reconhecido. Em 2010, se não me falha a memória, em 2010, foi onde saiu o documento final, agora, recente, que é a legalização, o direito do uso da então não era. Até então existia uma discussão, uma briga política, uma coisa assim, e saiu. E aí tem um órgão que regulamenta, que é o CONAD, né, que testifica se é ou não é uma droga, né, e é legalizado. Então, dentro do contexto religioso, né, nós temos o direito hoje de poder consagrar com segurança, amparados pela lei, né. Então, a polícia não pode chegar aqui, meter o pé aqui, entrar aqui e prender todo mundo, não pode. Por quê? Porque nós somos amparados por lei. Então, isso é uma conquista. É uma conquista para este segmento, né? Assim como eu ouvi aquela vez lá que teve aqui, né, em Araucária, aquela senhora do terreiro, né, falando, né, que o povo tacava pedra e chutava e a polícia ia lá, e hoje tem o direito, hoje pode, né? E isso é incrível, porque nós precisamos realmente dessa liberdade religiosa. Nós precisamos poder exercer aquilo que nós acreditamos. Se estamos certos, não sei, mas está servindo para nos transformar, para nos melhorar, para sermos melhores do que éramos antes. E sem essa liberdade, como que a gente vai conseguir fazer? E tudo começa com esse homem aqui, né? O povo coloca a foto dele imponente, assim, né? Mas se você olhar as últimas fotos dele, aquele senhorzinho simples, assim, sabe? Com um chinelinho de dedo, amarradinho, assim, sabe? Todo simples ali, todo humilde, que trabalhou uma vida inteira para poder conquistar isso para a gente hoje poder ter esse direito. É o respeito mútuo, né? O respeito à religião do outro, a crença do outro, o direito do outro em escolher, né, a tradição que ele quer seguir, aquilo que faz bem a ele, assim como a gente também espera o mesmo respeito de retorno, né? Sim. Isso para mim é muito novo, assim, eu fui lá aquele dia lá, né, que vocês estavam fazendo aquele encontro na Messiânica, né,
até o... Foi o nosso último encontro. E assim, eu fui realmente para aprender, porque é muito novo isso, assim, né? Desde a primeira vez que a gente conversou, que você veio, até quando você sugeriu a primeira vez a gente fazer isso que estamos fazendo hoje, eu falei, eu não quero fazer, eu queria assim, né? Mas foi fantástico, porque ali eu pude aprender muito com vocês todos. Até o Eloy veio perguntar se eu queria falar alguma coisa, eu falei, não, hoje eu não quero só olhar, porque eu acredito em um respeito mútuo de verdade. Ele ainda não existe em geral, ele existe em pequenas frações, mas esse movimento que vocês estão fazendo, ele é fantástico, porque ele une, como foi contado lá, primeiro uniu o pastor e o padre, né? E depois de 25 anos começou a unir os outros, né? Que conquista isso, né? E hoje tem ali várias tradições que se reúnem, vários dirigentes de várias crenças diferentes que se ouvem, que conversam, que se respeitam. E os professores indo lá fazer uma coisa que é incrível, aprender com eles para poder ensinar para os alunos a não separar, segregar, né? Respeitar o próximo. Mas essa nova educação, essa nova forma, esse novo aprendizado, ele está surgindo. E ele começa a surgir assim, movimentos assim, como esse que está sendo feito, né? E não é o menos importante. Eu acredito que é o mais importante. Que é a união e a não separação dos povos nem por nada, nem por religião, nem por casta, por nada. Uma união, um só povo, né? Tem alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora sobre o Dia da Liberdade Religiosa aqui no município, a importância dessa liberdade e respeito? Eu acredito que dentro desse contexto da liberdade religiosa, que nós realmente aprendamos a respeitar, a amar de verdade o próximo. Quando aprendemos a respeitar a crença de cada um, né, o jeitinho de cada um, aí não teremos mais nenhum tipo de problema com ninguém, com nada. Simplesmente amar. É uma palavra tão simples, mas tão difícil de empregar, né? Amar sem condição. Ame o seu próximo, respeitar o seu próximo. Não importa. Um dia todos nós saberemos de verdade o que é. Por enquanto, a gente ainda está no ABC. Então, vamos tratar de aprender, como diz os hinos, né? Vamos tratar de aprender esse ABC para que realmente a gente possa, assim, aprender a amar. Porque amando, a gente aprende a respeitar. É isso. Obrigada. Quero agradecer profundamente por você ter atendido, aberto espaço para que a gente pudesse vir gravar aqui no seu espaço lindo, a Igreja do Céu da Renascer. Gratidão pela sua presença nessa Semana da Liberdade Religiosa. Eu que agradeço. Obrigada. Olá a todos e a todas. Eu sou a professora Daiane Lobo, professora aqui do município de Araucária. Trabalho na Escola Arlindo. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre uma prática pedagógica no componente de ensino religioso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, então essa atividade, essa prática, eu trabalhei com o 4º ano. A unidade temática é manifestações religiosas. O objeto de conhecimento são organizações religiosas. Dentro disso, trabalhar o papel do homem e da mulher. E os objetivos de aprendizagem são reconhecer a hierarquia, as diferenças entre as hierarquias religiosas e também o papel do homem e da mulher dentro das organizações religiosas. Bom, então, na verdade, né, como que funcionou? Foi uma sequência de aulas no qual a gente começou trabalhando essa questão de qual é o papel do homem e da mulher dentro das organizações religiosas, como é que funciona essa questão de hierarquia. E aí, então, a gente trabalhou algumas aulas essa questão do sagrado feminino, né? Então, fazendo toda uma abordagem de como
as primeiras religiões, né, no primórdio de tudo, as mulheres tinham um papel fundamental, né? A mulher era a sacerdotisa, a mulher era quem fazia esse protagonismo, né? Era considerada a mãe, né? A mãe natureza, a mãe terra. Então, as mulheres tinham esse papel muito importante. Aí retomamos, né? Como que a sociedade egípcia, a sociedade grega, alguns povos originários, povos indígenas, tratavam essa questão das mulheres, né? E aí falando então sobre esse sagrado feminino que recentemente tem sido abordado, tem sido discutido, tem sido debatido. Então, na verdade eu estou falando rapidamente, mas foram uma sequência de várias aulas, né? Trabalhando passo a passo. E aí, em umas dessas aulas, a gente trabalhou também a questão, trazendo mais para a realidade, para próximo deles, né, algumas mulheres que inspiram, né, mulheres que estão contemporâneas, né, e que inspiram. Então, eu trouxe como exemplo uma mulher de cada matriz, né, então trouxe a Zilda Arnes, trouxe a Miriam Crechu, que é a primeira médica cardiovascular do Brasil, médica indígena. Trouxe a tia Edna, que é uma mulher negra que tem um papel fundamental numa comunidade do Uberaba, em Curitiba, que fundou ONG, que tirou muitas crianças de rua, né? E trouxe também a monja Jixuan Morioka, que ela é do interior do Paraná, né, de Rolândia, e que também tem um papel muito importante com as famílias e com a sua comunidade. Então, todas essas mulheres, né, foram fundamentais, são inspiradoras, têm histórias de vida muito ricas, né, e aí a gente trabalhou com a história de cada uma delas, e aí, depois de tudo isso, né, a proposta, o encaminhamento foi o seguinte, então, a gente construiu coletivamente frases que potencializem as mulheres, que possam enaltecer, que possam homenagear essa questão do sagrado feminino, dessa força, dessa mulher que é geradora de vida, né? Então, a gente construiu essas frases coletivamente. Vou colocar para vocês aí no vídeo, um videozinho que eu fiz das frases, para vocês terem uma noção de como foi. Bom, e aí depois, né, da construção coletiva dessas frases, o próximo passo foi os alunos, então, eles ganharam, cada um ganhou post-its, né, em média 3 post-it cada aluno ganhou, e aí eles tinham que, então, escolher, né, dentre dessas frases que a gente construiu coletivamente, aquelas que eles mais gostaram, né, e aí, para a gente poder escrever nesse post-it e fazer uma ação dentro da escola, que seria colar, né, esses post-its pela escola toda, em todos os espaços da escola, objetivando que as mulheres que vão circular naquele ambiente, né, funcionárias, professoras, mães e as próprias as estudantes, né, lessem esses post-its com essas mensagens empoderadas, com essas mensagens, né, de enaltecer essa questão feminina. Então, vou deixar aqui também a foto para vocês verem. Não consegui tirar muitas fotos, né, porque a gente tá ali junto deles, organizando, então aquela correria, mas para vocês terem uma noção de como foi feito. Então, vou deixar aí no vídeo as fotos para vocês darem uma olhadinha. Bom, e, né, essa é uma atividade muito simples, na verdade, se a gente for ver, ela é uma atividade que não necessita de muitos materiais, não é nada complexa, mas eu entendo que foi muito positiva, né? Eu vejo que os alunos e alunas compreenderam essa questão da importância das mulheres, não só nas religiões como um todo, né? Mas também na sociedade. E foi bastante rico, foram discussões muito pertinentes
E eu acho que essa ação, né, porque trabalhar com criança menor, né, especialmente você precisa de atividades onde eles realizem, eles façam, né, então eles fazerem, eles construírem, eles saírem do espaço de sala de aula e andar pela escola e escolher aonde eles querem colocar. Então eles gostaram muito e você viu que foi uma coisa assim que eles aprenderam também o conteúdo e se sentiram bastante realizados de poder fazer essa ação onde, né, esse material produzido, digamos assim, que é tão simples, mas que foi visto, né, pelas outras pessoas. Alguns chamaram as mães na saída: mãe, venha ver, entra para ver o meu post-it, entra para ver o que a gente fez na escola. E achei rico também que algumas professoras depois vieram falar comigo: puxa, eu fui no banheiro e daí no espelho estava colada essa frase, mexeu comigo, foi tão importante. Então você vê que mobilizou também não só os estudantes, mas a comunidade escolar como um todo. Enfim, seria essa a contribuição por hoje. Um abraço, até mais. Agradeço a participação de vocês e nos veremos amanhã.